O planejamento não anda sem organização. Eu acho que um dos grandes segredos do planejamento é a forma como você se organiza. E aqui eu vou fazer um parênteses, que eu sei que você que é artista, você que é profissional criativo, talvez você ache que esse assunto aqui é um assunto muito de produção, essa história de planejamento, de organização, isso é muito de produção. Muito provavelmente você quer focar a sua energia na criação da sua arte, da sua obra, mas fica aqui comigo porque esse assunto também te interessa. Se você olhar de forma crítica para a forma como você está se organizando, para a forma como você está organizando a sua rotina de trabalho, você também vai conseguir trabalhar melhor, criar melhor a sua arte. Então, sim, organização é também um assunto muito importante para você que é artista, para você que é profissional criativo. E aqui, quando eu estou falando de organização, organização envolve um mundo de coisas, desde a arrumação dos seus arquivos no computador, em pastas ou em gavetas e caixas físicas. Sabe aquela história de você saber onde está tal coisa quando você está precisando dela na hora de trabalhar? Pois então, é isso. Até mesmo a organização para você entregar os trabalhos que você tem que entregar nos prazos combinados, a organização para você não perder compromissos, não perder reuniões. Então, antes de você pensar em fazer o seu planejamento, antes de olhar para o seu planejamento de carreira, para colocar suas ideias no mundo, pode ser interessante você parar para analisar a forma como tem organizado a sua agenda de trabalho, a forma como você está estudando, como que você está organizando o seu tempo, inclusive o seu tempo de lazer? Como que você está organizando fisicamente os seus equipamentos de trabalho, os seus arquivos no computador? Como que você está organizando o seu local de trabalho, as suas gavetas com os seus papéis e equipamentos? Como que você está organizando a sua casa? Toda essa organização vai fazer muita diferença na sua rotina de trabalho, na sua rotina, para você criar a sua arte e para você fazer as ações que você precisa para atingir aquele objetivo profissional, aquele objetivo artístico que você tem. Sabe por que isso é importante? Porque dificilmente você consegue colocar ações em práticas para realizar as coisas que você quer, para atingir os seus objetivos, se você estiver desorganizado. E aqui a gente vai falar de um planejamento ao longo de vários meses. Eu estou gravando esse vídeo em abril de 2021, estou fazendo um convite para que você faça o planejamento da sua carreira, para atingir um objetivo que você tem, pensando num recorte temporal até dezembro de 2021. Ou seja, são vários meses de trabalho. E aí pode parecer uma coisa assim um pouco abstrata. Nossa, mas o que eu vou ter que planejar e projetar o que eu vou fazer ao longo de vários meses? Será que eu vou dar conta disso? Como é que isso vai ser possível? Eu até acho que essa questão do planejamento de vários meses, em alguns casos, até mesmo um planejamento durante um ano inteiro, durante mais de um ano, isso pode assim ser muito difícil, muito abstrato e fazer com que a gente desista um pouco deles, porque desse planejamento, porque a gente não consegue projetar tudo. Mas a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que trazer o planejamento para perto da gente. Se hoje, em abril, é um pouco difícil imaginar o que a gente vai fazer em outubro de 2021, será que a gente não consegue imaginar? Será que a gente não consegue projetar o que a gente vai fazer semana que vem no nosso trabalho? Isso a gente consegue. Semana que vem é uma coisa que está mais próximo da gente. A sua próxima semana de trabalho é um recorte temporal que você consegue controlar, que você consegue dominar. Então, quando a gente pensa num planejamento ao longo de vários meses, ao longo até mesmo de um ano inteiro, a gente vai projetando algumas ações, mas a gente precisa distribuir microações para colocar esses objetivos maiores em prática ao longo da nossa semana, ou seja, o nosso recorte temporal é sempre aquela coisa que está mais próximo da gente. Então, a forma como você está organizando a sua rotina de trabalho ao longo da sua semana é fundamental. Então, por conta disso, a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver como que você está organizando a sua semana de trabalho.
Então eu coloquei aí uma semana de junho de 2021, apenas a caráter de exemplo, para você só visualizar como é que a gente poderia fazer isso. Então vamos pensar a sua próxima semana de trabalho. Quais são os compromissos que você tem? E aqui compromisso eu quero dizer, os compromissos que você tem com terceiros e os compromissos que você tem com você mesma, com a sua construção da sua carreira. Então, marca ao longo dos dias da sua semana quais são os compromissos, como aulas que você vai dar, reuniões que você vai participar, compromissos externos fora do seu trabalho, quais são os compromissos da sua construção da sua carreira. Claro que aqui os exemplos são de acordo com a sua realidade profissional. Eu vou dar exemplos mais voltados para a área de música, mas adapte aí de acordo com a sua realidade. Então, pensando na realidade de um músico, o que é muito importante que ele precise se dedicar ao longo de uma semana de trabalho? Se ele é um compositor, ele precisa se dedicar para as composições deles, ele precisa estudar, ele precisa pegar no instrumento, ele precisa ter horas específicas para poder estudar o instrumento, para poder ouvir música, isso também é muito importante. Então, assim, fixa ao longo da sua semana, ao longo dos dias da sua semana, os compromissos que você tem. Marca os horários que você vai se dedicar para aquilo. E consiga, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ter mais clareza de como que você consegue trabalhar. Quais são os melhores dias que você tem para poder se dedicar à sua carreira? Quanto tempo você precisa para poder fazer uma determinada atividade? Por exemplo, se você precisa fazer partituras das suas músicas, quanto tempo você precisa para poder fazer uma partitura? Quanto mais você olhar para a forma como você está organizando a sua rotina de trabalho ao longo da sua semana, mais você vai ter clareza da forma como você trabalha, mais você vai ter um olhar crítico na hora de fazer o seu planejamento, aquele planejamento lá de longo prazo, pensando que você quer atingir um grande objetivo. O exemplo que eu vou dar aqui no nosso planejamento é de um artista, de um músico, que quer, até dezembro de 2021, lançar um álbum. Então, o que esse artista, o que esse músico vai ter que fazer até dezembro de 2021 para lançar esse álbum? E aí, uma vez que você já organizou a sua próxima semana de trabalho, vamos esticar um pouquinho essa organização e pensar como que você vai organizar o próximo mês inteiro de trabalho, seguindo a mesma lógica. Quais são os compromissos fixos que você tem com outras pessoas, com terceiros? Quais são os compromissos que você tem com a sua carreira? O que você pode fazer um pouquinho por dia para a sua carreira? Quando a gente estica a nossa organização da rotina de trabalho de uma semana passando para um mês inteiro, a gente já consegue visualizar um pouco mais que dá para esticar um pouquinho mais esse planejamento. A gente já tem clareza de como que as semanas elas vão se desenvolvendo, como que tem coisas que não acontecem numa semana que você vai precisar se desdobrar para outra semana. Isso aqui vai ser muito importante quando você precisar pensar num planejamento maior ao longo de vários meses.